Saudações positivas. Hoje eu vou falar para vocês sobre um dos componentes de hardware, que são os dispositivos de armazenamento. Então, seguindo o nosso objetivo de aula, é apresentar os conceitos e as aplicações e algumas curiosidades relacionadas aos dispositivos de armazenamento. Vamos então fazer o conceito, a introdução, falar sobre a história, as aplicações e as curiosidades deste dispositivo. E aí, você sabe a resposta? O que é armazenamento de dados e qual a importância desse armazenamento de dados? Bom, um dispositivo de armazenamento, ele é um dispositivo que é capaz de armazenar informações, ou seja, dados, para uma posterior consulta ao seu uso. Essa gravação de dados ela é feita praticamente usando qualquer forma de energia, desde a força manual humana, como a escrita, passando por vibrações acústicas, gravações fonográficas, até a modulação de energia eletromagnética em fitas magnéticas e discos ópticos. Um dispositivo de armazenamento pode guardar informação, processar informação ou ambos. Um dispositivo que somente guarda a informação é chamado de mídia de armazenamento. Dispositivos que processam a informação, um equipamento de armazenamento de dados, podem tanto acessar uma mídia de gravação portátil ou podem ter um componente permanente que armazene e recupere esses dados. O que é importante lembrar é que para armazenar as suas informações, eu necessito de um dispositivo. Vamos conhecer alguns dispositivos durante a história da informática. Nós temos acompanhado aqui, você tem acompanhado comigo, toda uma evolução dos nossos dispositivos até chegar aos tempos modernos, não é? Então, no armazenamento de dados não é muito diferente. Uma das primeiras formas de armazenamento de informação, um dos primeiros dispositivos, foram os cartões perfurados. Esse também é chamado de Punched Card, ou Punched Card da IBM, que foi o primeiro nome, ou Hollerith Card, que foi aproveitado inicialmente por Hermann Hollerith, um grande estudioso da época. Ele era muito pesado, né? Imagina, é muito pesado você levar umas caixas e caixas e caixas desses cartões perfurados. Cada caixa geralmente pesava uns 5 quilos, porque precisava de muito espaço físico para armazenar essa informação. Cada cartão perfurado depois era colocado de volta na máquina para ser feita a leitura de acordo com a perfuração. Eu costumo associar isso a um código binário numérico, aonde você vai fazendo a comparação do que está preenchido e do que não está preenchido e faz aí a dedução através da linguagem de programação. Depois nós temos o tubo de William, né, que é um tipo de memória para computadores antigos criados por Frederick Williams por volta de 1947 na Universidade Inglesa de Manchester. É um dispositivo também de armazenamento mais antigo, porém evoluiu dos cartões, com certeza. Depois nós temos, perdão, o tambor drum, que foi inventado por Gustav Tauschesky em 1932 na Áustria. Foi amplamente usado na década de 50 até a década de 60 como um tipo de memória de computador. O tambor original, a memória do tambor original, tinha uma capacidade de 500 mil bits, o que daria na nossa medida hoje 62,5 kilobytes. Lembrando que existe uma unidade de medida, uma tabela de unidade de medida que vai de bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte e assim por diante. E através dessa unidade de medida é que nós
informamos o tamanho dos arquivos que são armazenados. Então aqui, nesse caso, por esse tamanho, nós não estamos falando nem de um arquivo gravado no processador de textos. É um pouquíssimo espaço de armazenamento. Para a época, era uma grande evolução, que é um dos, digamos assim, fatores que sempre exige a evolução dos dispositivos, é a necessidade de ter espaço para armazenar informação. Mas nós vamos chegar nesse assunto daqui a pouco. A fita, né, a unidade de fita Uniservo foi o principal dispositivo de entrada e saída no computador Univac 1. O seu lugar ficou garantido na história, pois o dispositivo foi a primeira unidade de fita do computador que foi vendido comercialmente. O Uniservo usava uma fita de metal de meia polegada de largura, mais ou menos 13 milímetros, feita de uma liga de níquel de bronze de fósforo e tinha mais ou menos 1.200 metros de comprimento. E nessa fita você armazenava então as informações através de meio magnético. Depois nós tivemos a invenção do disco magnético de armazenamento, uma real evolução aí na história. Surge então a unidade de disco magnético. A IBM, através do 305 RAMAC, foi o computador comercial desenvolvido em 1956 e foi o primeiro a utilizar uma unidade de disco magnético com uma cabeça de leitura móvel. A unidade podia armazenar por volta de 4.4 megabytes de dados. Comparado à nossa utilização hoje, não é nada, mas era uma grande evolução comparado aos meios de armazenamento de dispositivos anteriores durante a história. Com a revolução, houve a necessidade dos discos removíveis. Então, o disquete é o único disco de mídia magnética removível. E os disquetes foram utilizados por muito tempo. O termo disquete, flop disk, significa disco flexível. E nós tínhamos aí 3 modelos padrões para utilização. Geralmente, né, quem pegou aí a história da informática, logo no seu começo, por volta dos anos 80, anos 90, ainda tinha acesso aos discos, né, ao disquete. Você pode não acreditar, mas tanto o Windows que você tem acesso, o pacote Office que você tem acesso, eles já foram distribuídos em disquete. O Windows 95 possuía mais ou menos 25 disquetes para sua instalação. Já o Office chegou a ter 36 disquetes para sua instalação. Nós tínhamos o 3,5 e o 5,1/4. O 3,5 é o menorzinho e o 5,1/4 é o maior. Então, nós evoluímos demais na questão do armazenamento, né? O de 3,5 polegadas, ele tinha uma capacidade de 720 kilobytes, chegando até mais ou menos, você imaginar vários textos do Word, mas para algumas imagens o disquete não dava para poder armazenar por causa da sua capacidade baixa. A fita de dados, a fita data, ela foi lançada em 1981 pela Sony, foi usada nos meios empresariais para grandes volumes de dados. Ela já conseguia armazenar 1.3 gigabytes de informação. Eram as fitas para poder fazer o backup das informações da empresa. O primeiro sistema de backup que nós conhecemos. Logo em seguida surgiu o famoso CD, né, o Compact Disc. Nós temos o Compact Disc, o CDR, que é o Recordable, que era possível você gravar. E tinha depois o CDR-W, é o Recordable Write. CDR-W, que é o Recordable Write, você podia gravar e regravar. Ele foi lançado por volta dos anos 90. Cada CDR tinha uma capacidade mínima de 700 megabytes
ele marcou história na sua ampla utilização e ainda atualmente consegue manter presença entre os meios de armazenamento de dados. Lembrando que, como eu falei para você, existe o CDR, que é o Recordable, você grava a informação, depois você não consegue editar a informação que está gravada, e você tem o CDRW, que é o CD, o Compact Disc Recordable and Write, que você pode depois editar as informações, apagar e regravar as informações. Temos os dispositivos também como zip drive, pendrive, o disco externo, cartão de memória. São os dispositivos removíveis, né? O zip drive também ganhou grande espaço nos anos 90, pois ele facilitava através de um sistema de disquete de alta capacidade fazer backups de grandes conteúdos na época. Vamos imaginar então que seria como os nossos HDs externos atualmente. E temos o meio de armazenamento através da nuvem. O meio de armazenamento através da nuvem hoje é um dos recursos mais utilizados por causa de questão de espaço, né? Lembrando que tudo também vai depender do provedor que você está utilizando, eles te dão uma limitação, porém você pode comprar mais espaço para poder armazenar as suas informações. Isso então permite que você acabe tendo uma flexibilidade maior na forma de você armazenar suas informações. Então, armazenar informações na nuvem você pode acessar de qualquer dispositivo conectado à internet, facilitando assim, através da localização, o fácil acesso a essa informação. O papel da eletricidade dentro dessa evolução que nós temos, tá? O armazenamento eletrônico de dados é o armazenamento que requer energia elétrica para que ele possa armazenar e depois ele possa recuperar esses dados. A maioria dos dispositivos de armazenamento que não requerem visão e um cérebro para ler os dados se enquadram nesta categoria. Os dados eletromagnéticos eles podem ser armazenados em formato analógico ou digital, em uma variedade infinita de mídias. Esses tipos de dados é considerado eletronicamente codificado. Então eles são não armazenados eletronicamente em um dispositivo semicondutor, que no caso é um chip. Uma vez que certamente um dispositivo semicondutor foi utilizado para gravá-lo, você vai poder editar essa informação quando necessário. As mídias de armazenamento que são processadas eletronicamente, incluindo algumas formas de armazenamento de dados do computador, são consideradas de armazenamento permanente, ou seja, não volátil. Ou seja, os dados permanecem armazenados quando a energia elétrica é removida do dispositivo. Em contraste, a maioria das informações armazenadas eletronicamente, na maioria dos tipos dos semicondutores, eles são microcircuitos, que é o que a gente chama de memória volátil. Elas desaparecem com a remoção da energia elétrica. Então a eletricidade ela está ligada diretamente a essa possibilidade de armazenamento de informações que nós temos. Quais são os tipos de dispositivos que nós temos? Temos os dispositivos por meios magnéticos, por meios ópticos e por meios eletrônicos. Vamos conhecer aqui então alguns desses tipos de dispositivos? Vamos lá. Dispositivos por meio magnético são os dispositivos mais antigos. E esses dispositivos permitem uma grande densidade de informação, ou seja, armazena uma grande quantidade de dados em um pequeno espaço. São mais antigos, porém eles foram se aperfeiçoando com o decorrer do tempo. No caso, nós utilizamos aqui o HD, o disco rígido. Então, como um exemplo desse tipo de armazenamento por meio magnético, nós podemos citar
os discos rígidos. Aqui na imagem você vai observar que ele tem uma camada de um disco e uma cabeça de leitura. Essa cabeça de leitura faz uma movimentação de dentro para fora e fora para dentro enquanto o disco roda. E aí você vai tendo acesso às informações que são armazenadas. Para que você tenha uma compreensão mais interessante sobre o funcionamento do HD, fazendo uma pesquisa aí pela internet, nós vamos encontrar alguns vídeos que mostram. E existe um vídeo bem antigo já, vocês sabem que eu vou sempre vasculhar as coisas para trazer para vocês. E eu encontrei esse vídeo antigo que eu já uso há bastante tempo para explicar como que funciona um disco rígido. Então, o vídeo não tem fim comercial, ele tem apenas o intuito de informar, de explicar como é que funcionam os discos rígidos, aí, conhecidos como HDs. Vamos assistir o vídeo juntos? Ele é bem curtinho e aí você vai entender melhor. Vamos lá? E o que é um disco rígido? Um disco rígido é a peça principal que o computador usa para armazenar, acessar e administrar informação. É uma combinação fascinante de eletrônica e mecânica. Então, um computador funcionaria sem um disco rígido? Mais ou menos. Mas nenhuma informação poderia ser salva sem um dispositivo de armazenamento. O computador precisa de um disco rígido para acessar as aplicações e armazenar os dados. Você pode me mostrar o que isso quer dizer? Claro, vamos dar uma olhada. Nossa, parece mais um toca-discos maluco. Na verdade é. Os dois têm discos e cabeça, mas um disco rígido pode gravar dados no disco mais de uma vez e em setores múltiplos. Essa função se chama escrever. Assim como escrever em um pedaço de papel? Mais ou menos, só que é muito mais sofisticado. Deve ser mesmo. A cabeça de leitura-gravação desliza pela superfície e armazena a informação magneticamente. Se criar um documento em seu computador e salvá-lo, ele é gravado em código binário magnético no disco. Ah, tudo bem. Mas como é que eu pego de volta a informação do disco rígido? Quando chama a cópia do arquivo, o computador lê o arquivo armazenado e mostra no seu monitor. Essa função se chama leitura. Uma das primeiras coisas que você vai ver é fator de forma. Parece coisa de um filme de ficção científica. É um termo de engenharia que quer dizer tamanho. Os discos vêm em diferentes formatos e tamanhos, dependendo das capacidades e do computador em que serão usados. Ah, tudo bem, até que é bem fácil. Dá pra deixar as coisas nesta página assim tão simples? Posso tentar. Então vai nessa. Vamos chamar um perfil no computador e ver o que acontece passo a passo para podermos definir algumas coisas. Especificações de desempenho se referem à rapidez que um disco rígido lê e escreve os dados. Ah, certo. A primeira coisa que deve notar é que o disco gira. É assim que os dados são armazenados. O disco gira para que a cabeça possa acessar os dados. A velocidade de rotação é medida em RPM. Que é rotações por minuto, essa eu sei. É isso aí. Quanto maior a velocidade de rotação do disco, mais rápido a cabeça pode acessar o setor onde a informação está armazenada. A maioria dos discos gira em 5.400 ou 7.200 RPMs. A Seagate é líder em inovação de velocidade de rotação. Ela foi a primeira a entrar no mercado com discos de 7.200 RPMs. E mais recentemente, os novos discos Cheetah. Essas belezinhas giram a 10.000 e a 15.000 rotações por minuto. Isso é coisa beça. Sabe, se as rodas do meu carro girassem desse jeito, meu carro ia andar numa velocidade de quase 1.200 km por hora. É, mais ou menos. Vem cá, que termos técnicos são esses aqui no guia de vendas, como tempo de acesso e taxas de transferência? São medidas de desempenho. Além da velocidade de rotação, veremos também o tempo de acesso. O tempo de acesso é o tempo que a cabeça leva para achar os dados no disco. É determinado por milissegundos, que é o milésimo de um segundo. Nem uma piscada. E aí, o que acontece depois? Os dados do disco são lidos e transferidos para o cache. E o que é um cache? Cache é só uma palavra francesa usada para designar a memória. É um chip que armazena os dados antes deles serem transferidos para o computador. Então a velocidade em que isso acontece É a taxa de transferência interna porque é inerente ao disco. O desempenho é determinado por megabits por segundo. Faz sentido. E depois, o que acontece? A informação vai do cache até o computador através da interface. Isso se chama taxa de transferência externa. É determinado por megabytes por segundo e é sempre mais rápido do que a taxa de transferência interna do disco. O objetivo é evitar qualquer gargalo. Isso é bem esquisito. Tá bom, tá legal, ótimo, tudo bem. Eu já alcancei os limites do meu crânio. Meu cérebro está ficando... Muito bem. Então nós acompanhamos aqui uma rápida explicação sobre a utilização do meio de armazenamento de disco rígido. Um vídeo que é antiguinho, não é? Mas que com certeza explica de uma forma bem clara essa possibilidade de utilização desse dispositivo. Outro tipo de meio de armazenamento são os meios ópticos. O dispositivo de armazenamento por meio óptico, eles são os mais utilizados para o armazenamento de informações multimídia, sendo amplamente aplicados no armazenamento de filmes, de músicas.
Apesar disso, também são utilizados para o armazenamento de informações de programas, sendo especialmente utilizados para a instalação de programas no computador. Exemplos desses dispositivos são os CD-ROMs, CD-RWs, DVD-RWs, DVD-RWS, tá? São os RWs, perdão, são os dispositivos graváveis e regraváveis. Hoje você está acostumado com uma tecnologia de acessar a internet, pesquisar ou ir até o site do fabricante de um determinado software e fazer um download. Nós utilizamos a internet como um recurso de maior facilidade, porém, nós, há alguns anos atrás, tínhamos que comprar os DVDs ou os CDs desses aplicativos para poder fazer a instalação deles nas máquinas. Ainda existem essas possibilidades, porém, é muito mais prático, muito mais rápido você fazer o acesso através da internet, para que você possa então fazer a aquisição desse conteúdo. Mas faz parte da história esse meio de armazenamento. Como é que funciona esse processo de gravação e leitura, né? As informações ela se dá por meio de um feixe de laser de alta precisão que se projeta em cima da superfície dessa mídia. A superfície da mídia é gravada com sulcos microscópicos capazes de desviar o laser de diferentes direções, representando assim essas diversas informações através dos dígitos binários, que são os nossos bits. A gravação das informações de uma mídia óptica, ela necessita de uma mídia especial. Então a superfície deve ser feita de um material que pode ser queimado pelo feixe de laser do dispositivo de armazenamento, criando então os sulcos que representam os dígitos binários. Então é um processo do laser queimar um determinado ponto, e através dessa queima desse determinado ponto é que nós temos aí então o armazenamento dessas informações. Fazendo também uma nova pesquisa para você ver o processo de fabricação, eu localizei um vídeo também disponibilizado dentre as várias séries que a Discovery Channel apresenta, e eu encontrei este vídeo aqui que fala sobre exatamente a fabricação, como é o processo de fabricação dos CDs e dos DVDs, e eu quero compartilhar ele com você agora. Vamos lá? Vamos assistir juntos? Muito bem. Então nós acompanhamos aqui o processo de fabricação. Perceba que é um processo todo mecanizado, que vai então permitir a elaboração e o desenvolvimento das mídias de CD e de DVD. Um vídeo já bem antiguinho, mas o processo de desenvolvimento, o processo de produção durante muitos anos foi feito dessa forma. E acredito que ainda esteja presente perdão, no nosso tempo atual, pois a gente encontra ainda CDs e DVDs disponíveis no mercado. Um outro meio de armazenamento é o meio de armazenamento eletrônico. Esse tipo de dispositivo de armazenamento ele é mais recente e oferece uma evolução maior nas perspectivas de desempenho e na capacidade de armazenamento das informações. Essa tecnologia ela é conhecida como memória de estado sólido, que é o famoso SSD, Solid State Drive. Por não possuir partes móveis, apenas os circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para ler, então não tem essa necessidade de objetos mecânicos para fazer leitura e gravação das informações. Os dispositivos de armazenamento por meio eletrônico, eles podem ser encontrados nas diversas aplicações, como o pendrive, cartão de memória para câmera digital, ou cartão de memória para celulares, né? Mesmo os discos rígidos possuem uma certa quantidade desse tipo de memória, que é chamada de buffer. Então, os meios eletrônicos de gravação estão aí presentes como uma das grandes formas de possibilidade de armazenamento. E nós temos então como
meios eletrônicos de gravação, qual é a vantagem? É o tempo de acesso muito menor que os dispositivos por meio magnético, porque ele não tem partes móveis. O principal ponto negativo dessa tecnologia é o custo, que é muito alto ainda. Os dispositivos de armazenamento por meio eletrônico ainda são encontrados com pequenas capacidades de armazenamento e um custo muito elevado. Porém, a evolução com certeza faz com que você terá equipamentos com maior capacidade e com o passar do tempo você vai ter um preço mais adequado. A gravação das informações nesse tipo de dispositivo é feita através de materiais que são usados na fabricação dos chips que armazenam essas informações. Para cada dígito binário, para cada bit que vai ser armazenado nesse tipo de dispositivo, existem duas portas feitas de material semicondutor, que é a porta flutuante e a porta de controle. Entre essas duas portas existe uma pequena camada de óxido que, quando carregada com elétrons, ela representa um bit, que seria o número 1, e quando está descarregada, ela representa o bit 0. A tecnologia ela é semelhante à tecnologia usada nas memórias RAMs, que é uma memória do tipo dinâmico, Random Access Memory, memória de acesso randômico, mas pode reter essas informações, no caso, esses dispositivos, diferente da memória RAM. E essas informações são armazenadas por uma grande quantidade de tempo. Por isso que esses dispositivos não é considerado uma memória RAM propriamente dita. Você não pode dizer que esses dispositivos sejam uma memória RAM. E aí eu trouxe para você aqui, acompanhar comigo, o videozinho que a Intel faz um comparativo entre um disco rígido, convencional, um disco magnético e um disco SSD. Quais são os benefícios, quais são as características que vão predominar a partir de agora nos discos SSD. Você comprando principalmente notebooks, ele já vem com uma parte um HD que possibilite o armazenamento SSD, e você também pode ter um HD mecânico. Então, a Intel aqui ela vai mostrar para a gente esse pequeno comparativo. O vídeo você vai perceber que está em inglês, mas não se preocupe, porque a maioria das informações que vão aparecer aqui vão falar justamente sobre a velocidade que esse dispositivo tem, os benefícios de ser mais leve, o benefício de não sofrer com o impacto quando você está movimentando o notebook, você não corre o risco de bater e a agulha do HD convencional magnético sair do lugar e você perder as informações. Vamos acompanhar esse videozinho? Vamos lá. Does your computer feel surprisingly slow at times, despite the fact that it really isn't that old? Does it seem like it takes forever to boot, load applications, and access large data files? If so, there's a good chance that the hard disk drive inside your computer is holding you back, and an Intel solid-state drive could help you unlock your PC's true potential. The hard disk drive stores and retrieves data from a spinning platter using a moving arm. This movement adds time to data requests, while the mechanical nature of the technology increases the potential for drive failure. What makes an Intel SSD better? An SSD stores data on solid-state flash memory with no moving parts, which means it's both faster and more reliable than a typical hard drive. In fact, after upgrading to an Intel SSD, you might even feel like you have a whole new PC as you experience dramatically faster boot times and application response. Plus, SSDs are rugged and reliable, running silently with low power consumption, which helps prolong battery life for laptops and other mobile devices. Intel manufactures industry-leading NAND flash memory and runs exhaustive product testing and quality assurance to deliver revolutionary storage speed and reliability, backed by up to a 5-year product warranty. Intel provides easy-to-use software to quickly migrate the operating system and data on your current hard disk drive to your new SSD, and tools to manage the drive once you're up and running. Upgrade to an Intel SSD today.
Learn more by visiting www.intel.com/go/SSD. Muito bem. Então, aqui é o vídeo promocional da Intel falando sobre as tecnologias SSD que ela tem disponível e fazendo comparativo com o disco magnético, que ele sofre com impacto, que a taxa de velocidade é muito inferior. Então fica aqui evidente para a gente esse avanço tecnológico que nós temos através desses dispositivos de armazenamento. Bom, falando então desses dispositivos de armazenamento, o SSD sendo o último, vamos concluir então nosso raciocínio. Os dispositivos de armazenamento, assim como tudo na informática, tiveram um processo evolutivo, desde o cartão perfurado, que foi um dos primeiros dispositivos que possibilitavam o armazenamento das informações, evoluindo aí para os discos magnéticos, a fita magnética, depois os discos de metal magnético. Falando de magnetismo, nós estamos falando de eletricidade. O processo elétrico está presente, ligado diretamente a tudo que é hardware nos nossos dispositivos. Passamos aí pela fase dos CDs e dos DVDs, com o uso do laser para queimar a superfície dessas peças e armazenar as informações. E aí chegamos hoje às tecnologias mais modernas de armazenamento, que necessitam de velocidade e de maior espaço. E em se tratando de espaço, existe hoje também a possibilidade de você poder armazenar na nuvem, armazenar em servidores da internet as suas informações. As grandes empresas colocam à disposição as suas máquinas, os seus supercomputadores. Cada usuário tem uma quantidade de espaço, geralmente uma quantidade mínima destinada ao espaço free, né, ao espaço gratuito. Caso você queira assinar planos mensais ou anuais, você adquire uma capacidade maior. Isso para as empresas também é um recurso muito útil, dada a grande quantidade de informações que as empresas precisam armazenar. Que antigamente eram utilizados os discos de zip drive, os disquetes, as fitas de backup. Hoje nós temos tudo isso também em HDs com grande capacidade, mas a facilidade, a praticidade que o acesso à internet nos permite faz com que esse recurso de armazenamento em nuvem venha ganhando cada vez mais espaço. Os nossos dispositivos móveis, né, nossos smartphones, eles utilizam as memórias internas e também oferecem recursos caso você deseje de fazer um armazenamento ou expansivo. O que é o armazenamento expansivo? Você compra um cartão de memória, coloca no seu aparelho celular, ou você adquire planos cloud, que são espaços de armazenamento na nuvem. Concluímos então esse assunto de armazenamento de informações. Fica então o registro que é importantíssimo escolher muito bem a forma que você vai armazenar seus dados para que você não tenha problemas depois com a perca dos dados. Agora, você já sabe, agora é com você. Continue fazendo algumas pesquisas para se aprofundar mais nesse assunto, caso deseje. Busque o conhecimento sempre. E aí, eu vou deixar para você, então, uma pergunta. Você sabe a resposta? Podemos afirmar que a memória RAM é um dispositivo de armazenamento? A memória RAM, Random Access Memory, uma memória de acesso randômico, ela é um dispositivo de armazenamento? Pesquise, se informe, manda lá para a gente a resposta. Bom, enfim, meu muito obrigado, saudações positivas sempre para todos vocês, continuem sempre fazendo aí o processo de higienização, obedecendo aos recursos, ou melhor, às orientações que a Organização Mundial de Saúde prevê para que nós tenhamos sempre uma saúde adequada, e sempre que você precisar estamos à disposição. Muito obrigado, saudações positivas e a gente se vê no próximo encontro. Até mais. Tchau.